Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Quem está feliz aqui nessa noite? Quem passou um dia abençoado, dia de Páscoa? Sobrou alguma coisa do bacalhau ainda? Glória a Deus. Então convém jantar na sua casa hoje. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite para celebrar a Páscoa, celebrar a morte e ressurreição de Cristo, aonde lá na cruz Ele nos deu a esperança de uma nova vida, um novo recomeço, aonde nós tivemos a nossa reconciliação, porque nós estávamos condenados à morte, e lá na cruz Ele nos libertou. Amém, igreja? Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite nós queremos Te louvar e Te bendizer, glorificar o Teu santo nome que é bendito sobre todos, sobre todas as coisas. Senhor, que nós possamos nessa noite receber de Ti um toque especial, aonde nós sairemos totalmente transformados, totalmente edificados, com as nossas forças renovadas em Cristo, porque nós sabemos que aqueles que vão até o Senhor jamais sairá do mesmo jeito, Pai. Temos tantos testemunhos na Bíblia, aonde pessoas chegavam carentes, necessitados, enfermos, e o Senhor os curou, os libertou, os sarou. E nós estamos aqui nessa noite para receber de Ti também essa bênção, esse milagre, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, através do Seu Espírito, manifestar no meio da Tua igreja os Seus dons, a cura, a libertação, a restauração, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca naquele que veio aqui nessa noite buscar algo muito especial da Tua parte, que ele saia totalmente edificado para a honra, louvor e glória do Teu santo nome. Amém, aleluia. Aleluia, aplauda ao Senhor. Hoje é um dia muito especial, onde nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. Naquele dia Ele foi crucificado, Ele foi humilhado, Ele foi maltratado, e todos achavam que ali era o fim. Mas o que ninguém sabia é que era só o começo, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele vive, Ele reina e reinará para todo sempre. Aplauda o Senhor, celebre, celebre. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era o chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, não rejeitado pelos céus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem Tu és, ungido de Deus. Tu és o
nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. O Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. A igreja declara: tu és o Cristo. Mais uma vez. Tu és o rocha inabalável. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Igual a ti, Jesus. Não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia! Quantos estão aqui porque são filhos amados do Senhor? Erga suas mãos e dê um brado de vitória! Porque pela cruz você está aqui, você é livre para adorar e engrandecer ao nome do Senhor, amém? Então aí do seu lugar comece a adorar ao nome do Senhor. Comece a declarar que Ele é santo. Comece a declarar palavras de amor. Porque Ele ressuscitou. Ele não ficou naquele túmulo. Ele está vivo. Ele está aqui nesta noite. Você crê nisso? Aleluia! A cruz era o meu lugar, os cravos eram em minhas mãos, o castigo que estava sobre mim, eu era culpado, Ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim.
E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Está consumado. O nosso Senhor morreu por mim e por você. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu o brado: está consumado. Presta atenção. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado. Você é livre. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi por mim e por você. Foi na cruz que se ouviu um brado: está consumado. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado: está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Pode entrar, querido! Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e
mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz. Foi na Sua igreja declara. Está consumado. Mais uma vez. Foi. Foi na cruz que se ouve um brado. Está consumado. Oh, você pode aplaudir a Ele. Engrandeça o Senhor nesta noite. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Nesse mesmo espírito, vamos fazer nosso decreto do ano de 2025. Amém? Junto em uma só voz. Amém? Como Igreja de Cristo na Terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral. Declaramos que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de vós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas. Numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas dos pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de todas as ações direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus, e o inimigo das nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra, e veremos grandes milagres alcançando necessitados, viúvas e órfãos. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus. Muitos testemunhos serão contados, suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerá através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque o ano do reino, o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levantará para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Aleluias! Todos juntos ainda, igreja. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Amém.
Boa noite, amados! Hoje é domingo de Páscoa e nós estamos aqui celebrando a ressurreição de Jesus, sabendo que Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a vida eterna e nos deu o direito de nos achegarmos até o nosso Pai. Gente, que honra é essa, né? E nós queremos aqui celebrar juntamente com você nesse culto tão abençoador, sabendo que o Senhor está sendo honrado, está sendo reconhecido nesse dia e também celebrado. Amém? Você que é visitante e está aqui pela primeira vez na nossa casa, sejam muito bem-vindos. O nosso coração se enche de alegria ao recebê-los nessa noite. Gostaríamos de já profetizar sobre a sua vida que este culto vai ser o diferencial no qual Deus vai falar no seu coração. Você já fez o seu check-in no Facebook? Se não, você pode pegar agora o seu celular e fazer o seu check-in. Lembre-se que quando você faz o check-in, é uma forma de você poder estar propagando as pessoas aonde você está frequentando e quem sabe também elas poderem estar aqui com você para louvar e bendizer ao Senhor e ouvir o que Deus tem para a vida delas também. Então, faça o seu check-in agora. Temos também as nossas redes sociais. Se você nos acompanha, esse é o seu momento de você entrar aí no seu Instagram, no seu Facebook e nos seguir e nos curtir e também se inscrever no nosso canal do YouTube. O Instagram é Igreja da Fé Cristã, tá bom? Vai lá e nos siga. Temos também o Facebook Igreja da Fé Cristã, é lá que é o nosso portal principal de informações. Então, tudo que acontece aqui na nossa igreja, semanalmente, temos as informações por lá. Então, não fique de fora. Já vai lá curtir a nossa página. E também temos o YouTube, Igreja da Fé Cristã Oficial. Lá você pode encontrar as nossas lives, as pregações da semana. E aqui na nossa comunidade nós temos a cultura de pelo menos assistir 2 vídeos por semana. A gente crê bastante que a palavra de Deus ela tem muito poder e pode transformar as nossas vidas. E aqui nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E ela só vai vir quando ouvirmos a palavra de Deus. Então quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube e assim você também começar a estar recebendo mais da palavra semanalmente e ser edificado espiritualmente. Lembrando que os nossos cultos acontecem todas as sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Você é o nosso convidado de honra e nós estamos aqui de braços abertos para te receber e para que nós possamos, como igreja, receber de algo profundo da parte de Deus, juntos, unidos em uma só fé. Agora vamos para o momento dos avisos da semana. Bora lá? Na semana anterior, nós tínhamos compartilhado com vocês que nós teríamos essa semana a Escola de Ministérios e o Integrando. Mas nós tivemos que remanejar esses 2 eventos devido ao feriado de Páscoa. Então, o Integrando, ele foi remanejado para uma nova data que será no dia 27 de abril, às 9 horas da manhã. Então, você que está chegando no nosso ministério agora, você que está retornando para o Senhor, nós queremos te convidar e deixar esse convite para você. E a respeito da Escola de Ministérios, nós já estamos nos programando essa nova data para poder compartilhar com vocês. Então, é só aguardar. Na próxima terça-feira, dia 22 de abril, nós teremos o nosso culto de mulheres. E você, mulher que está aqui, nós queremos estender esse convite a você. Venha ser fortificada, venha ser edificada, para que você possa transformar primeiro a sua vida e também as pessoas que estão à sua volta, a sua casa, o seu marido, os seus filhos. Creio que você vai ser uma agente de transformação aonde você estiver. Mas você precisa estar aqui na terça-feira, para que você possa ser renovada, para que o Senhor possa te dar as ferramentas certas, para que você possa avançar e possa prosseguir por propósito divino do Senhor, que é da restauração da sua casa, restauração da sua família. Então, esteja aqui conosco na terça, às 8 horas da noite. Bom, esses foram os recados de hoje. Eu quero aqui profetizar sobre a sua vida, um culto no qual o Espírito Santo vai falar diretamente ao seu coração e você sairá daqui totalmente transformado, porque a palavra de Deus ela não volta vazia e aonde ela toca, algo acontece. Que Deus abençoe a todos e tenha um ótimo culto.
Temos vivido como Igreja de Cristo um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus.
Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente, transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele tava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim: eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu o que era Deus. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo.
Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou em alta voz, gritou assim, Lama Sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele, Lama Sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh. Verdadeiramente, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou em alta voz, gritou. Lama Sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele, Lama Sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Oh, 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 oh.
nos ajudar a tirar a pedra do sepulcro. É verdade, nem tinha pensado nisso. O peso daquele não vamos conseguir. Está lá dentro? Quem deve ter chegado antes de nós? Só espero que seja um dos nossos. Vamos entrar? Não tenham medo. Sei que procuram Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou. E não está mais aqui. Vejam vocês mesmos. O lugar está vazio. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Precisamos avisar os apóstolos. Agora se apressem e contem aos seus discípulos e a Pedro que ele ressuscitou dos mortos. Está indo à frente de vocês para Galiléia. O encontrarão lá, exatamente como ele disse. Vamos. Vamos.
que ele não estava lá. Entre os mortos não devia procurar. Viu um jardineiro e me perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, meu Jesus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, ele vencedor. Está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor, Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Vamos declarar: ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor. Está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor, Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Oh Senhor, te adoramos, porque contigo nós somos mais que vencedores. Boa noite, povo lindo de Deus. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite para ele, boa noite para ela. Só tem gente bonita aqui, os feios não vieram. Pode baixar um pouquinho, por favor? Muito bem. Glória a Deus.
Deixa eu dar uma olhadinha para vocês todos. Gabriel, tá tudo certo aí? Na mídia? Eu mandei um vídeo para vocês. Eu quero agradecer a todos aqueles que se esforçaram, e se organizaram para apresentar tudo que foi apresentado aqui. Que coisa linda, não é? Gente, eu fico apaixonado pelas nossas crianças. Que coisa emocionante. É tocante, não é? Os futuros pastores de amanhã, evangelistas, missionários, apóstolos. Que alegria vê-los aqui, numa apresentação tão linda, né? Eu quero então cumprimentar todos aqueles, sem citar nomes, que organizaram e que desenvolveram esse projeto tão bonito. Eu quero aqui parabenizar todos que atuaram, muito emocionante, né? Vocês gostaram? Então tá bom. Eu fiquei assim muito tocado. Quero agradecer você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Quando tiver tudo certo, me dá um toque, Gabriel, tá? Obrigado. Nós tivemos que mudar as datas do Integrando e da nossa escola de ministérios, como foi dito, por conta da Páscoa. Nós entendemos que é uma data especial e muitos passam em família. E nós entendemos que o nosso ministério, ele começa em casa. O nosso ministério começa na família. Então nós prezamos muito para que vocês possam passar juntos. E glória a Deus porque vocês estão aqui e porque vocês vieram. Amém. Tem alguém desse lado pela primeira vez, só para eu conhecer? Primeira, como é que é teu nome? Célia. Tudo bem, Célia? Você não é a primeira vez do lado da Célia? Segunda vez. Como é teu nome? Rafael. Do lado do Rafael, a Jéssica. Do lado da Jéssica. Oi? Manu. Tudo bem, Manu? Tudo bem, Celina? Quem que é essa pessoa do seu lado? Olha só, que alegria em recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. É uma alegria. Você tem uma família muito linda, tá? Deus te abençoe grandemente. Quem mais desse lado aqui, primeira vez? De boné ali não é a primeira vez, né? Já é freguês, terceira vez. Quarta? Deus abençoe. Como é teu nome? Toninho? Igual, né? Joaquim para Toninho, não é? Tomei banho, entrou água no ouvido. É verdade. Tira o boné que eu conheço. É verdade. Que alegria. E do seu lado, que bom. Sejam bem-vindos. Beto, quero te agradecer a você, a Renilde, por conta da piscina que foi cedida para que a gente pudesse fazer o batismo. Foi muito lindo. Deus abençoe demais. Desse lado, mais alguém? Primeira, segunda, terceira? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ali, muito bom. O Wilson e? William. William e? Alexandre. Quase. William e Alexandre. Deus abençoe. Ok, desse lado apresentei todo mundo. Tudo certo, Gabriel? Eu gostaria de apresentar também o Silvio Gomes, que é meu amigo de longa data, muito querido. Ele faz parte de um grupo muito bacana, que são os motoqueiros de Cristo. Como é que chama? Motociclistas de Cristo. Se falar motoqueiro, eles ficam bravos, endemoniza.
Como é que chama, filho? Como? Amigos de Deus, mas são motociclistas, né? São motociclistas, é muito legal. Ele posta assim uns cultos e eu fico impactado de vê-los lá, né? Todos, não é? Tem aquele jeitão de motociclista, barbudos, né? Blusão de couro, e eles lá se quebrantando diante de Deus, louvando e adorando. É muito lindo, né, Silvio? Agora a Jocilene também está fazendo um trabalho muito bonito em Bragança. Eu gostaria de pedir permissão à igreja para que a gente possa assistir um vídeo. Hoje você vai conhecer como funciona a Casa de Passagem de Bragança Paulista, um local que acolhe pessoas em situação de rua. E mais especificamente, nós vamos mostrar para você a história de uma vida que começou a ser transformada a partir daqui. Essa é a história do Érico, que é da cidade e morou por 6 meses na Casa de Passagem, administrada pela Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social. Aqui o Érico foi acolhido, fazia suas refeições, mas também tinha responsabilidades. Está em situação de rua, né? Devido ao caso dos vícios também, né? Que me deixou na rua. E fui para uma clínica, reabilitação, né? No caso de recuperação. E fiquei 6 meses internado. Ajudava os pessoal, ajudava os cuidadores, né? Ajudava o pessoal que ia para o médico junto, né? Fazíamos afazeres aqui. A Casa de Passagem acolhe pessoas em situação de rua que sejam de Bragança Paulista. Muitas vezes depois de passarem por abordagem social ou de forma espontânea. Quem vem até aqui também recebe atendimento, alimentação e formação. Com o Érico a gente fez, né, aí todo um trabalho de acolhimento com ele, né? Nós fizemos um trabalho de inserir ele aí em várias atividades, né? O Érico também participou de vários cursos profissionalizantes, as atividades internas que a gente tem na Casa de Passagem, e a gente também conseguiu aí um benefício, né, para o Érico dentro da necessidade dele. Depois de 6 meses, agora o Érico começa uma nova etapa. Conseguiu, junto de um amigo, alugar uma casa e agora tem endereço e uma nova vida. Nós estamos muito felizes, nós temos uma determinação do prefeito Edmir de acolher todo mundo com muito carinho e amor. E o Érico é o resultado disso, que foi acompanhado, foi assistido esses anos todos e hoje ele está indo para a casa dele. Muitos conhecem o Érico como Homem-Aranha, muitos sabem dele na rua. E para nós hoje é um momento de grande alegria, porque o nosso grande trabalho não é tirar a pessoa da rua, mas tirar a rua de dentro dela. E no caso do Érico foi possível isso. Ele optou hoje para ter a casa dele, morar num local onde ele tenha dignidade. Nós estamos muito felizes com isso. Hoje estou na minha casa, né? Graças a Deus. Nunca mais quero saber de rua, vício nunca mais. Estou super feliz aqui. E só tenho a agradecer a Jo que me ajudou e todos, né, que estão me apoiando nesse momento feliz meu. Só tenho a agradecer. Muito obrigado. Se você precisa de informação, o contato da Casa de Passagem é o 4035-2785. E se gostou dessa história, já curte aqui, comenta e compartilha. Jesus, obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a Jocilene, é um trabalho realmente muito árduo. O Érico, ele sempre passava por aqui também, e a gente sabia que precisava de um braço forte para poder resgatá-lo. E que bom que ele está socializado, né, ressocializado e bem, não é? Transmita o nosso carinho para ele, tá? Deus abençoe muito. Desse lado aqui, primeira vez, segunda, terceira, só para eu conhecer. Como é que é teu nome? Jurandir. Tudo bem? Seja bem-vindo, Jurandir. Mais alguém aqui? Primeira, ali, quem? Paulo. Do lado do Paulo. Daniele. Aniele, quase. Espera aí. Muito bem. Lá atrás, do lado do Silvio, Anderson. Deus abençoe, Anderson. E ali, de camisa vermelha, Vitor. Acertei? Acertei, tá jóia, tá jóia. A Júnia, que é filha do Silvio Gomes, que eu tenho o maior carinho, né? Filhota, vi crescer, né, Silvio? Não é? E o seu esposo, que participou hoje do teatro, né?
Estava armado aqui, um perigo, né? A gente tem uns policiais na igreja, não sei como eles não reagiram. Amém, glória a Deus. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Rosa? Muito bem, glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em João, no capítulo 19, versículo 38 e 39. Teu nome qual é? Você que está limpando os óculos. Alice. Larissa. Eu vou te falar uma coisa. Que linda. Muito bom. Glória a Deus. Ok, vamos lá. Agora sim, Gabriel. Vamos ler juntos? Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então José de Arimateia retirou o corpo de Jesus. Amém? Só aqui, até aqui. Amém. Amados, enquanto muitos queriam Jesus vivo, e ele era procurado, ele era bajulado, ele era elogiado, enquanto Jesus estava vivo por conta da unção que estava sobre a sua vida, muitos queriam estar com ele, muitos queriam estar perto dele, muitos queriam ser curados, sarados, libertos, receberem uma palavra por parte de Jesus, que diziam naquela época, ele ouvia diretamente o Pai. Alguns estavam apenas interessados em alguma coisa. Enfim, muitos procuravam Jesus enquanto ele era vivo, mas ninguém se interessou por Jesus depois de morto. Mas um homem rico e importante da época, ele foi tocado por Deus para honrar Jesus depois da sua morte. E o que ele fez? Um grande feito. Ele ofereceu a Jesus uma sepultura cara, que era para poucos. E assim, ele honrou Jesus com as suas posses, com a sua riqueza, com tudo aquilo que ele angariou ao longo da sua vida. Imagine você que nós temos o desejo no nosso coração de prosperar. E não é pecado prosperar. Não é pecado você ganhar dinheiro. O pecado é o dinheiro dominar você. Você se tornar escravo das riquezas. Então, você precisa ter consciência de que ter dinheiro não é pecado, mas o dinheiro ter você é pecado. E muitos perdem a sua salvação por causa disso, porque não priorizam o reino. Imagine vocês que José de Arimateia era um discípulo secreto de Jesus, porque temia represálias no seu tempo. E mesmo assim ele correu o risco e foi conversar com Pilatos, para que ele pudesse liberar o seu corpo, para que ele pudesse dar um funeral digno. Imagine que nós, muitas vezes, somos abençoados, prosperamos, somos bem-sucedidos, mas aquilo que nós temos não glorifica, não exalta e não bendiz o nome do Senhor. Porque nós muitas vezes temos um sentimento egoísta no nosso coração. Não colocamos sequer alguém em nossas intercessões. Sempre pedimos alguma coisa para nós, de forma egoísta. Muitas pessoas têm torpe ganância.
Muitas pessoas não compreendem que o inimigo quer endurecer o coração para que o reino de Deus não seja abençoado. E tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós devemos ao Senhor. Imagine você que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu próprio Filho, entregou Jesus para morrer em nosso lugar, para que ninguém pereça, sofra e seja destruído, mas que tenha vida eterna. A palavra que eu gostaria de deixar para você aqui é que Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir, diz a Bíblia. E que Deus quer fazer algo por você que muitas vezes você humanamente, com o seu talento, com as suas habilidades, com tudo aquilo que você ao longo de muito tempo aprendeu, se capacitou, se qualificou, tem portas que o homem não abre. Se não for por Deus, e a Bíblia diz que Ele vai colocar diante de você a porta que ninguém pode fechar. Deus pode colocar diante de você a maior oportunidade que você já teve na sua vida. Mas tudo depende do coração, porque Deus quer que o discípulo de Jesus leve o Evangelho adiante. Com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que ele angariou, conquistou. Que Deus possa se mover em nosso meio e levantar um povo aqui que tenha uma ambição santa, para que a gente possa sonhar os sonhos de Deus e para que a gente possa fazer aquilo que outros não estão dispostos a fazer. Então, quando eu olho para este texto e vejo que José de Arimateia fez algo assim que ficou escrito, registrado, para marcar não só historicamente, mas para nos servir de testemunho. Imagine você, uma sepultura daquela, era caríssima, era aberta na rocha, levava muito tempo, precisava de uma mão de obra específica, não era para qualquer pessoa. Mas este homem, ele colocou a sua riqueza, os seus bens, o seu patrimônio, a sua reputação, a sua liberdade em risco, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu acredito que nesta data, estamos falando da Páscoa, estamos falando da morte e ressurreição de Jesus. Ele pagou um preço muito caro. E tem gente que fala, salvação é gratuita, é verdade. Mas o preço foi pago por Ele na cruz. Por isso que falamos, tetelestai, está consumado ou está pago. Agora, nós precisamos compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Não é só de trabalhar, trabalhar e trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, vender, negociar, poupar, investir. Depois, quando fechamos os nossos olhos, tudo fica aqui. Mas, enquanto estamos em vida, nós podemos decidir que tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você é, possa glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Na nossa igreja, nós não somos apelativos. Para nós, o púlpito não é um balcão de negócios. A Bíblia Sagrada não é um produto. E a igreja não é um público consumidor. Nós fazemos o que fazemos com muito temor, sinceridade, honestidade, transparência, verdade e integridade. E se estamos aqui, é porque Deus tem nos sustentado. É porque Deus tem levantado irmãos que são generosos e temem ao Senhor. Que neste momento você possa fazer com liberdade a sua oferta,
separar o teu dízimo, separar a tua oferta. Você também pode fazer pelo cartão. Nós estaremos com a maquininha de cartão à disposição. O nosso Pix já está em tela, é o Pix da nossa igreja, Igreja da Fé Cristã. O nosso CNPJ 01014-097/1000 ao contrário, -54. Que você seja o investidor deste projeto e que nós possamos ir além, fazer grandes coisas, alcançar vidas, almas, gente, pessoas, e que um dia, lá no céu, você receba o galardão deste sacrifício de amor que você está fazendo. Deus abençoe. Deus, poderoso, grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar, a espera acabou. É hora de viver meu milagre. Não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. Restitui tudo aquilo que foi consumido pela dor, traz de volta a alegria dos meus sonhos. Ah, papai, minha salvação, restitui. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus da minha vida. Se tu és fiel e jamais me frustrará. Estenda as mãos para cá, vamos regar a nossa semente. Pai, a Ti todo louvor, honra e glória. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar neste tempo profético, do patrocínio e do investimento no Teu reino. Como guardiões da verdade, queremos que o Evangelho alcance muitas pessoas e chegue além. Que a Tua graça bendita possa ser sobre cada irmão, cada irmã, aqueles que puderam dizimar e ofertar, aqueles que não puderam, mas eu creio que em breve algo de sobrenatural acontecerá, e como gratidão e reconhecimento, estas pessoas abençoarão a Tua obra, Senhor. Abençoe aqueles que estão à procura de uma oportunidade, de um emprego. Abre, Senhor, a porta certa. Em nome de Jesus, abençoe a semente plantada no Teu reino. Abençoe o cansaço deste corpo, o calo nestas mãos e este corpo cansado. Abençoe cada empresário, empreendedor, comerciante, profissional liberal e autônomo. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada um que aqui está. E eu creio que você vai sair das contas, vai sair das dívidas, vai sair do endividamento, vai sair da humilhação, do opróbrio, da vergonha, e que o nome do Senhor vai ser glorificado através de você. Em nome de Jesus, muda, Senhor, esta vida. Eu creio que muitas estão amarradas espiritualmente, e que do altar, nesta noite, é liberada uma palavra que vai dar liberdade, para que os teus filhos e filhas possam prosperar. Todo louvor, honra e glória seja dado para Ti. Diga amém. Graças a Deus, podemos assentar.
Eu não posso deixar de falar que a Celina e o João, né? Eles têm sido assim muito importantes na vida do Toninho e da Rose. Essa semana mesmo o Toninho e a Rose tiveram uma indisposição e ela estava ali, né, com muito carinho, né, cuidando deles. Que bom, né? E são vizinhos. A Bíblia diz assim que temos amigos que são mais chegados que irmãos. Não é verdade? Que Deus abençoe. Amém? Muito bom. Diga comigo, Jesus ressuscitou. Quando você vai para Jerusalém, você visita o túmulo de Jesus, e lá você vai ver uma placa que diz: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Nós cremos no Deus verdadeiro, no Deus único, no Deus da Bíblia. Nós cremos nesta verdade porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito de que somos discípulos, de que somos servos e de que somos filhos de Deus. Esta testificação ou esta convicção não é natural. Ela não está meramente na alma, raciocínio, intelecto, razão, mente. Ela está no nosso coração, ela está no nosso espírito. É por isso que depois de mais de 2000 anos, aqui nós estamos, entregando o nosso culto a Ele e oferecendo o nosso louvor e a nossa adoração. Jesus ressuscitou. Filipenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Muitas pessoas não compreendem a profundidade do que Paulo está nos falando por revelação do Espírito Santo. Ele está falando de um desejo incontido do seu coração de conhecer a Cristo a cada dia mais e mais. É diferente daqueles que começam bem e daqui a pouco vão se esfriando até que morrem espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele traz aqui uma mensagem de que havia um desejo incontido, um apetite insaciável no seu coração de buscar a Jesus dia a dia, cada vez mais, para desfrutar da sua graça, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. E ele fala a respeito do poder da sua ressurreição. Aquele que compreende que este poder está à nossa disposição como igreja, não vai desistir, não vai jogar a toalha, não vai depor as armas, não vai voltar atrás, vai permanecer firme, mesmo em meio a tantas provações. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitos param no meio da frase, e a mensagem interrompida, ela não é conclusiva. Neste mundo tereis aflições, e a pessoa só celebra as suas aflições, as perseguições, as injustiças, as ameaças, os infortúnios. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo. Você sabia que é da nossa responsabilidade combater toda seta, todo dardo, toda flecha, toda lança tirada pelo inimigo contra nós?
Eu preciso tomar uma decisão diariamente de ter bom ânimo, para não desistir, para não abrir mão, para não voltar atrás. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, ou seja, Deus não tem prazer naqueles que se acovardam. A Bíblia diz que nenhum covarde entrará no reino de Deus. Então eu preciso de bom ânimo. Aonde eu vou achar? Na palavra. Aonde eu vou achar? Na oração. Aonde eu vou achar? No jejum. Aonde eu vou achar? No meu culto a Deus prestado na igreja, junto com os meus irmãos na fé, na congregação dos justos, na Assembleia dos Santos. Aonde eu vou achar este ânimo? Na minha célula. Aonde eu vou achar este ânimo? Somente nele, em nenhum outro lugar. Aqui nós não pregamos autoajuda, mas ajuda do alto. Somente Deus pode fazer por nós o que precisa ser feito. E precisamos então desta revelação, de conhecer a Cristo a cada dia que passa mais e mais. A minha fé tem que se tornar fervorosa, intensificada, forte, poderosa. Eu não posso afrouxar as coisas. Eu não posso permitir que os problemas, dificuldades e lutas sejam maiores do que o meu Deus. Eu costumo dizer, não diga a Deus quão grandes são os teus problemas, mas diga aos teus problemas quão grande é o teu Deus. Não diga para Deus quão grandes são as tuas lutas, diga para as suas lutas quão grande é o teu Deus. Não diga para Deus quão grandes são as tuas dificuldades, mas diga para as tuas dificuldades quão grande é o teu Deus. Eu preciso todos os dias brigar comigo mesmo e dizer para minha alma: eu não desisto. Eu não desisto. Eu não abro mão do que Deus tem para minha vida. Diga: eu não abro mão. Mais uma vez, eu não abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Projeta para mim o Salmo 142, para eu ver a tradução que nós temos. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atente ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluia. Aqui o salmista fala da sua condição natural, humana, impotente diante de tantas coisas. Mas logo ele se lembra que tem um Deus poderoso que pode fazer por ele o que ninguém pode fazer. Ele pode ser rejeitado, ele pode ser ignorado. Talvez ele não encontre nele mesmo, na experiência de vida que acumulou até ali, uma resposta, uma saída e uma solução. Obrigado, filho. Mas Deus vem, e Ele faz aquilo que somente Ele pode fazer.
Amém. Aleluia. Como é bom ter Deus e depender dEle. Mateus 28:6. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Marcos capítulo 8, versículo 31. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus era o Cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo. Ele desceu do céu com um propósito. Ele sabia o que estava por enfrentar, e aqui ele compartilha com os seus discípulos. Quantas vezes Jesus falou a mesma coisa, e a nossa tendência é de ouvir e não demorar muito tempo, daqui a pouco esquecer. Então aqui ele é sintético, e ele faz o resumo do que estava por enfrentar, mas fala sobre o plano de redenção. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu sou digno de morrer por causa do pecado. Você é digno de morrer por causa do pecado. E não estou falando apenas da ação de pecar. Eu estou falando a respeito do pecado de Adão, que por conta disso, a condenação eterna veio sobre a humanidade. A obra perfeita de Deus foi desvirtuada, porque Adão cometeu autotraição, se rebelou, se colocou contra Deus. Ele conhecia a verdade, mas mesmo assim, ele desobedeceu. Mas por conta de Jesus, do seu sangue derramado naquela cruz, nós fomos perdoados, reconciliados, justificados. O céu nos espera. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, e não para nós. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos seus filhos, porque recebemos Jesus no nosso coração, como nosso único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado pelo mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Velho Testamento nós tínhamos o sacrifício de animais que Deus estabeleceu, mas Jesus foi o Cordeiro Pascal. Ele foi o Cordeiro de Deus. Ele foi a oferta salvífica que nos alcançou da condenação eterna. Diga glória a Deus. Seu sangue foi derramado,
E você precisa compreender que no seu sofrimento, na sua angústia, na sua dor, ali o teu nome estava sendo escrito com o seu sangue no pé daquela cruz. E a palavra diz em João 1,12: e todos quantos o receberam, e todos quantos o receberam, e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, os quais creem no seu nome. Continua. Os quais não nasceram do sangue humano, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. No final deste culto, nós estaremos fazendo uma oração de entrega. Nós chamamos de profissão de fé ou confissão de fé, onde você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Deus. Imagine você num casamento, o sacerdote pergunta para o homem: você aceita como sua legítima esposa a fulana de tal? Ele abre a boca e diz sim. Mas a gente está perguntando o óbvio. É claro, se ele está ali naquele altar, é para receber como sua esposa aquela mulher que está ao seu lado. Mas a aliança se estabelece quando a pessoa abre a boca e fala. Existe poder na nossa declaração. Existe poder nas nossas palavras. Lá no oculto, a pessoa precisa renegar Jesus, blasfemar contra Deus, renunciar tudo aquilo que é santo, para poder aderir uma falsa religião, uma seita ou heresia. Promete amá-la, honrá-la, respeitá-la por toda a vida, até que a morte o separe? Sim. Ele precisa abrir a boca e falar. É aí que se estabelece a aliança, o pacto, o acordo, o concerto. É por isso que quando você se apresenta diante de Deus, é feita uma pergunta: você recebe Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? E você deve dizer sim de todo o coração. Tem muita gente que fala: mas eu creio em Deus. A pergunta é: você já fez esta oração de entrega? Você já fez esta profissão de fé? Você já fez esta confissão de fé? Porque é esta oração que abre a porta do céu para você. Semana passada tivemos o nosso batismo, foi muito lindo. Na próxima semana, depois que fizermos o integrando, nós vamos entregar os certificados e a lembrança do batismo. Vai ser uma festa muito linda. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Se lembra do que aconteceu no Getsemane? Diz a Bíblia que Jesus chorou e as suas lágrimas se tornaram sangue. O seu suor se tornou sangue. Tamanho era o sofrimento de Jesus naquele momento. A Bíblia diz que ele estava angustiado na sua alma. Era uma angústia profunda. E sabe, ali no Getsemane, nós fomos resgatados pelo derramamento de sangue de Jesus, da nossa rebelião, da nossa rebeldia, da nossa teimosia. Porque Jesus disse: se possível, afasta de mim este cálice, mas se não for possível, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele estava ali para fazer a vontade de Deus. Por isso a sua oração não foi ouvida. Jesus era o cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo. Deus, na sua onisciência, já sabia de todas as coisas. Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira.
João 3,16 é o versículo mais conhecido da Bíblia. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, o mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia. A grande questão é: você serve ao Jesus morto ou ao Jesus vivo? Porque ele não ficou dependurado na cruz, ele foi tirado de lá, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele está fraco. Ao terceiro dia ele, mais uma vez ao terceiro dia, aleluia, aplauda o Senhor. Primeira de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Salmos 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Efésios capítulo 2, versículos do 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se vanglorie. Por que não vem das obras? Porque quem tem dinheiro poderia levar ou ter mais privilégio do que eu, que não tenho tanto dinheiro. Então salvação a gente não compra, salvação a gente não negocia, salvação a gente não comercializa, salvação a gente não mercantiliza. É por fé mediante a graça, não é por obras, para que ninguém se vanglorie. Eu tenho mais, então vou ter um lugar privilegiado lá em cima. Não. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os nossos pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aqui o apóstolo Pedro, ele cita Isaías. E para encerrar, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55. O Ministério de Música pode subir. E quando isto é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Aleluia. Hoje nós estamos aqui vivendo num corpo corruptível, que vai se desfazer após a nossa morte, mas um dia nós teremos um corpo glorificado, e estaremos juntos no céu,
na sua glória. E como igreja nós vamos poder declarar, diga comigo: tragada foi, ó morte, na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluia, glória a Deus. Vai lá. O Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ouveu os cravos nas mãos, seu corpo a sofreu naqueles momentos de dor. Veio o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos das mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, foi por você que ele mostrou tanto amor. Carregou minha cruz. Vou sofrer naqueles momentos de dor. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia, vamos nos colocar em pé. Assim como, aleluia, assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que você neste momento possa fazer uma breve oração e falar com o seu Pai. Ele está te ouvindo. Fale da sua condição. Peça perdão pelos seus pecados. Conserte o altar da sua vida, para que você possa celebrar a ressurreição, a morte e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo.
para que você possa cear, para que você possa comer do pão e beber do vinho. Que nesta noite possamos nos lembrar do sacrifício de Jesus naquela cruz, da sua morte, do seu sofrimento, da sua dor, da sua angústia, das suas lágrimas. Foi por você. Pai, nós abençoamos os elementos. O pão passa a representar o corpo de Cristo moído por nós naquela cruz. E o vinho passa a representar o seu sangue derramado para perdão, remissão, reconciliação e justificação dos nossos pecados. Fazemos isso em memória de Ti. Olha, para você que ainda não tem prática, virou assim, abriu, fica mais fácil. O pão fica na bandejinha, tá? É um pão ázimo, sem fermento. E diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Diga uma palavra de amor ao Senhor. Aleluia. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no seu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pode beber do cálice. Vê os cravos das mãos, teu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. As mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Aleluia. Glória a Deus. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Ninguém está olhando para você, somente Jesus. Ele quer te ver. A palavra diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, nenhum sequer. Por isso, neste momento você tem a oportunidade de entregar sua vida para Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Diz a Bíblia: e todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você que nunca fez esta oração, talvez seja a primeira vez que você está aqui, segunda, terceira, você tem a oportunidade de fazer esta oração. Ore comigo, diga assim: Deus,
me perdoe pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Eu creio no meu milagre. Amém. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor, e hoje é um dia que a cruz te chama para você se reconciliar, que você possa se consertar hoje. Então diga comigo assim: você que está afastado e está voltando para os caminhos, Deus me perdoa porque me afastei, estou voltando. Coloco o altar do meu coração em ordem, que o sangue de Jesus possa me purificar de todo pecado, iniquidade e transgressão. Eu creio, Senhor, na minha reconciliação, no perdão, e volto para casa como filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje me convém jantar na sua casa. Sobrou bacalhau aí da casa de alguém? Ô Fábia, teve bacalhoada lá, não teve? Finish, acabou? Puxa vida. Hoje foi a primeira vez que tivemos os batizando ceando, né? Aqueles que se batizaram, né? Aplaudir Jesus. No encontro de mulheres, Michele, já foi falado, vai ser terça? Já foi falado ou não? Já. Ó, é aniversário. Foi aniversário da Joyce. Cadê Joyce? Levanta a mão. Ali, glória a Deus. Simone, aleluia. Maria Eduarda Almeida, aleluia. E ali a mãe do Gabriel. Vamos orar, gente. É a Mirella que pediu? Tem uma pessoa que está para dar luz e está demorando muito o parto, né? Desde as 11? Gente do céu. Vamos orar. Diga: Pai, colocamos a Maria Eduarda nas tuas mãos. Que este parto aconteça. Que possa, a partir deste momento, estar debaixo da tua bênção. Que a criança nasça com saúde, perfeita, bonita, e que venha cumprir um propósito profético sobre a terra. Em nome de Jesus. Cuida de tudo, Pai, para que este parto seja abençoado, e depois vamos glorificar o teu santo nome com testemunho. Amém. Não sai daqui sem dar um abraço no teu irmão, na tua irmã.